Bom dia, povo. Vocês estão bem? Bom dia mesmo. Tá frio, né? 13 graus estava agora há pouco. Agora eu não sei quantos graus tá. Mais uma quarta. Nem percebi chegar a quarta. Pensei que era segunda. Já é quarta. Amanhã vai ser domingo, novamente. Hoje nós estamos aqui para discutir a palavra também. Segunda-feira nós tivemos um seminário sobre libertação infantil, que serve mais para libertar os pais do que os filhos, né? Por quê? Porque os pais vão ver um monte de coisa que aconteceu na vida deles, que se eles quiserem eles vão poder reagir, né? Existem umas coisas assim na vida da gente que eu lembro muitas coisas que aconteceram que eu sabia que ia acontecer. Acho que também acontece na tua vida, né? Se você lembra, né? Muitas coisas você sabia que ia quebrar a cara. Concorda? Muitas coisas. Tem coisas que você não sabe, você pode dar um chute, é como um investimento, como uma decisão às escuras, ninguém sabe se vai dar certo ou não, aí você faz uma tentativa, né? O relacionamento, o casamento, isso é mais ou menos assim. A gente só tem base do que a gente supõe, né? Se tem uma pessoa boa, se nós temos uma pessoa boa que nós estamos juntos e nós conhecemos a vida dela como sacerdócio, como tudo, então a chance é muito grande de dar certo. Mas se a pessoa não quer a palavra, não conhece a palavra, a chance fica difícil, né? Então eu queria expor aqui uma coisa, um tempo que aconteceu exatamente nessas coisas aí de decisões, falando assim, depois me viro, ou essas coisas aí, muito, né, muito detalhezinho, essas tradições, essas coisas aí, eu acho que isso aí não é importante, né? Nós temos uma historinha na Bíblia para você entender. Se você abrir a tua Bíblia, você não pegou a Bíblia ainda? Não acredito. De novo. Pega lá, meu filho. Vou contar até 3. Vamos lá, pegou a Bíblia, né? Então abre em Gênesis. Esse é rapidinho, no primeiro livro da Bíblia. Capítulo 25, né? Verso 20 até o 34. Vocês conhecem a história de Isaac? Isaac é filho de Abraão. É aquele que ia ser morto. E apareceu lá o bezerro, né? O novilho, a ovelha, sei lá, né? E o anjo segurou a mão de Abraão para não matar Isaac. Interessante que você tem que se colocar no lugar do Isaac, porque você também ia ser morto. E apareceu um cordeiro, que esse foi Cristo, a qual nós lembramos domingo. E a morte dele não pode ser em vão. E nós temos que lembrar de todos esses fatos sempre para você não cair na coisa errada. Se você lembra de Isaac, tem um texto aqui, quando Isaac fez 40 anos, então no capítulo 25, verso 20, e fala assim, era da idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã, que é a cidade, né? Que ela era, na verdade, uma prima dele, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Rebeca, sua mulher, concebeu.
E os filhos lutaram dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor disse, 2 nações há no teu ventre. Interessante isso, né? E 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E o maior servirá ao menor. Dá para entender? E cumprindo-se seus dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito em caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú no campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E hoje nós estamos falando um assunto muito importante, que é quando a gente não dá muita importância naquilo que é para dar. Nós temos uma coisa chamada assim, aquele senso de não vai ter problema nenhum, tudo vai dar certo, eu vou me virar, né? Nós estamos numa época que não somos ensinados a ser persistente até o fim, a não ter outra opção. Hoje tudo é fácil, tudo é fácil. Hoje você não tem um emprego, tem outro. Hoje você não tem uma comida, tem outra. Hoje você não tem isso, tem aquilo. Hoje você não tem um remédio, tem outro. A não ser para a Covid, que ainda está no meio do caminho, mas vamos ter logo, em nome de Jesus. E eu falo que o povo não dá muito valor nas coisas sérias. Eu insisto muito com algumas pessoas aí, mas insisto mesmo, para que a pessoa lembre, né, qual era o seu passado, para saber das mudanças que tiveram. Mas o que me deixa muito chateado de ver pessoas que estão jogando seu tempo fora e a sua vida fora. O tempo está passando, né? E às vezes eu mando uns recadinhos para algumas pessoas, as pessoas interpretam até mal, né? Eu não cuido só da igreja, eu cuido de muitas pessoas de fora, as quais a gente acompanha a vida, são pessoas de fora da cidade, são pessoas de longe, são pessoas de família, são pessoas que têm aversão à igreja. Aversão à igreja. Você sabe por quê? Eu fiquei muito decepcionado com uma coisa. Muitas pessoas saíram da igreja porque as pessoas que estavam em volta eram pessoas que falavam muito mal um do outro.
eram lentilhas envenenadas, sabe? Isso faz um tempinho, foi o ano retrasado, ano passado, assim, né? O ano retrasado. E uma chegou para mim e até falou assim: pastor, eu amo o evangelho, eu amo a igreja, mas eu tive péssimas experiências dentro da igreja, com pessoas que não freiam sua língua. Você sabe que tem pessoas que vão fazer umas visitinhas na casa dos outros e falam muito mal sobre a palavra, que como eu falo, eu quero seguir a palavra, né? Então eu falo sobre a Bíblia, sobre o trabalho, por exemplo, que as mulheres deveriam se cuidar mais dos filhos e não trabalhar tanto. Pode trabalhar em casa? Lógico que pode. Pode fazer? Pode. Só que tem que ser primeiro os filhos, né? Os filhos são herança do Senhor e nós temos que cuidar deles, porque senão nós vamos ter péssimos resultados, né? Então não é porque eu sou machista que eu quero que a mulher pare de trabalhar. É para voltar ao plano de Deus, certo? É isso que eu estou falando. E também para que o homem seja erguido para ser um sacerdote. Mas tudo bem, né? Cada um, eu vou dar um aviso para você, povo. Cada pessoa que você aconselha erroneamente, fora da palavra, quando você estiver na frente de um pai chamado Deus, né? Aquele que é meu pai, você vai chegar frente a frente dele e ele vai falar assim: você lembra daquela pessoa? Quem? Aquela pessoinha lá, aquele carinha lá que você aconselhou errado. E você sabia que estava fora da palavra, mas você não ligava, porque você falava: o que que tem? Você estava querendo resolver um problema emocional. Você vai pagar por ele, bem grave. Não estou ameaçando, estou falando. Na Bíblia fala sobre isso aí, né? Ai daqueles que escandalizarem os pequeninos. Né? Os pequeninos são os novos no Evangelho. Então eu peço para você vigiar muito, né? Antes de você aconselhar alguém, manda a palavra. E o que a Bíblia fala, tá? E a igreja, ela serve para te alimentar na palavra e tirar uns venenos, uns temperos venenosos que acontecem no dia a dia na tua mente. São ofertas que Satanás dá. Pensa, a lentilha mata, a comida mata, que nem Esaú. Pensa bem, Esaú ia receber uma herança. O que era primogenitura? Deixa eu te falar como é que era. Por que matou os primogênitos lá quando teve lá no Egito, né, e tal? O que eram os primogênitos e tal? Pra você ter uma ideia, quando lá morria muita gente de peste, não tinha médico, não tinha remédio, não tinha, às vezes tinha muita seca, não tinha agricultura tão mecanizada, nenhuma mecanizada, né? Mas não tinha irrigação, contava com a chuva, contava com algum tipo de irrigação, mas não tinha água, não tinha sistemas modernos de acumular água e tal, e muita guerra, o povo era bárbaro. E o que acontecia é que tinha que eleger um, porque a chance, como era o povo, né? A chance era assim: você tem 2 filhos, um pode morrer, então nós temos que proteger um, o máximo. Então qual? O primeiro que nascer ele vai ser protegido, o segundo vamos dar o que der, porque nós temos que preservar um pelo menos. Então não é o povo está todo, não. Entenda isso. O povo tinha que preservar um. Então eles investiam tudo. Esse primogênito ia ter tudo, o melhor, o bom do melhor. E também ia herdar tudo do pai. Está entendendo? O resto, vamos dizer, ia ser dividido, mas a melhor parte, tudo do melhor era para o primeiro. E aí, o outro falou o quê?
Fica aí. Bom, me viro. Um prato de lentilha. E você já trocou alguma coisa espiritual grande por um prato de lentilha. Eu brigo muito na questão emocional, que se você for um camarada fraco emocional, você troca a tua salvação por menos que isso. Tá? Tua salvação ela pode ser afetada por menos que isso, muito menos. Então, nós temos venenos aí, né? Que são terríveis, né? E Esaú, ele foi um cara inconsequente. Então essa palavra inconsequente é uma pessoa que não mede consequência, né? É o louco. Nossa geração agora, não essa aqui, mas a geração dos meus filhos e dos netos, por exemplo, né? Não, um pouquinho mais velho que os netos, os adolescentes e os jovens dessa geração, eles são inconsequentes, porque eles se atiram de penhasco, de cima de prédio, se arriscam a vida de formas ridículas. Estranho, né? Estranho, né? Então, é falta de nexo. Eles nem sabem o que estão fazendo, né? Então, Esaú foi totalmente inconsequente. Justamente. Ele não pensou nas consequências de nenhuma hipótese. Talvez ele tenha imaginado que poderia resolver esse assunto depois, como você também. Você já pensou várias vezes em resolver depois, né? Tudo que você poderia resolver. Então tinha pensado que poderia voltar atrás no seu julgamento, né? E falar, bom, agora eu vou resolver. Sei lá, não dá nada, não. Depois eu vou dar um jeito aí de pagar essa porcaria de prato de lentilha pro meu irmão. E eu vou resolver depois, né? Mas não teve volta não, filho. Né? Jacó não estava brincando e fez de tudo para ficar com a sua bênção. Ainda que Esaú tenha buscado arrependimento, mas não pôde voltar atrás da decisão inconsequente que tomou. Onde está isso? Hebreus 12. Então vai lá em Hebreus 12, verso 17. Eu espero. A Zoe veio fazer um carinho para mim aqui. Toda hora ela vem fazer carinho. Ela me ama. Olha o que fala em Hebreus. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas o buscou, o arrependimento. Porque aí eu já falo muito sobre arrependimento e sobre remorso. Tudo que você chora depois, porque você fez sabendo que ia estar mal, e chama-se remorso, remorso grave. Esse remorso, ele é uma coisa incrível, porque ele dá dor na alma. Vocês têm remorso de muita coisa, né? Aprontou, né, filha? Decisões erradas, perdeu tudo, perdeu alguma coisa grave. Tem perda que não tem restituição, não. Há prejuízo sem volta. Há oportunidades que são perdidas para sempre. Cuida do teu coração, povo. Não use o veneno da inconsequência. A salvação é um negócio estranho, porque em Hebreus mesmo, ele fala assim, cuidado, né? Aquele que erra conscientemente, ele vai ter que encarar o juízo. O que é isso? Ele vai ser julgado mais gravemente. E aquele que conhece o Evangelho é pior. Você acredita? Então, como assim é pior? Porque você conhece. Quando fala assim, você tem que aprender a andar em todas as formas de terreno. E essa forma que você tem que andar, por isso que fala em Efésios 6, 15, fala assim, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Por quê? Quando a gente está no caminho e começa a ter pedra, eu sou um camarada que não consigo sair na calçada descalço. Eu nunca andei descalço. Dentro de casa, tudo bem que
é planinho, tudo certinho, né? Tem piso. Agora, para mim sair no cimento, no degrau aqui de casa lá de fora da rampa, não consigo, não ando, não tem jeito, não tem jeito. De chinelo eu já não ando muito bem, né? É incrível isso aí. Por que que é assim? Porque eu não sou acostumado. Então, qualquer coisa, por exemplo, uma vez eu fui na praia e acho que não sei com quem que eu tava, e a gente tava caminhando na areia, né? E aí a pessoa foi pra calçada para mostrar alguma coisa pra mim que eu não lembro o que era. Ele falou, vem cá, vamos lá em tal lugar. Fui lá. Quando eu cheguei na calçada, travei. Travei, ele falou, vamos aí. Eu falei, nessa calçada nem a pau, meu filho. Aí voltei lá pra areia, porque o chinelo estava em outro lugar. E a pessoa falou assim, mas nem aqui é lisinho. Não dá, pra mim uma pedrinha é um caminhão, é uma rocha. E às vezes a vida para alguns, que nem ele, estava descalço também. Então ele estava preparado para enfrentar aquela calçada. Eu não. Assim como a vida. Às vezes eu estou mais preparado, o outro está mais preparado, aquele está mais preparado do que você para algumas coisas da vida. Então um detalhezinho, né? Tem pessoa que um detalhe da vida ele abandona. Um detalhezinho qualquer, ele não quero mais. Quantas pessoas separaram? Porque um detalhe. Só que na hora de casar, era o príncipe encantado, ou então a princesa, que seja, né? Só que, é, né? É, aquela velha história, né? De. Depois me viro. Só que uma pessoa tem que entender que a vida está passando, né? E a pessoa fica velha e ela está perdendo tempos da vida e não vai voltar mais, né? Tem pessoas, né? Então que tem que entender que ela talvez não esteja preparada para andar no dia a dia da vida e vai ser difícil para ela. Momentos econômicos, momentos emocionais, sentimentais, momentos financeiros, e ela está totalmente perdida. E isso são pedras grandes afiadas para o pé dela. Por isso que fala preparar calçar o sapato da preparação do Evangelho, né? E o que acontece, né? Quando se coloca uma proteção para poder andar nos caminhos meio tortuosos aí nessa terra, o Evangelho ele dá proteção, guarda, orienta,